Olá, boa noite. Brasília ao Vivo está no ar e nós recebemos em nosso estúdio o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Boa noite, deputado. Boa noite. Deputado, essa semana tivemos aí uma sessão na CPI em que nenhum dos 4 convocados apareceram para as oitivas e agora votou-se a convocação do senhor Fernando Cavendish, o dono da construtora Delta. Qual a importância de agora ouvir o senhor Fernando Cavendish? Bom, a CPI ela tem um foco específico, que é sabermos quem é o núcleo criminoso, quem são os que integram o núcleo criminoso do senhor Carlos Cachoeira, quais são os agentes políticos e quais são os agentes públicos envolvidos e qual é o braço financeiro que podia alicerçar esses agentes públicos e políticos. O que se sabe é que esse braço financeiro era justamente o braço da Delta. E a base aliada, particularmente o Partido dos Trabalhadores e o PMDB, demoraram muito para aprovar a convocação do Cavendish. Ele, como presidente da Delta, que efetivamente é a construtora pela qual todo o dinheiro da organização criminosa saía, tinha que ser convocado muito antes. Mas, infelizmente, só pudemos aprovar hoje essa convocação, que é importantíssima a vinda dele, que ocorrerá a partir do dia 1º de agosto. A não vinda das outras 4 testemunhas, 3 delas justificaram e justificaram cabalmente. Isso às vezes ocorre numa CPI. Mas uma delas não veio e deveria ter vindo porque não justificou. E o que essa será nesses conduzida, casos? justamente, ela será conduzida, que a gente fala sob vara, debaixo de vara. Ela será conduzida à CPI pela Polícia Federal para ser ouvida obrigatoriamente, porque não é um direito dela comparecer quando convocada. A testemunha tem o dever de comparecer, o dever de responder e o dever de dizer a verdade. O senhor está satisfeito com o trabalho do relator Odair Cunha? Eu vi algumas entrevistas em que o senhor criticava que o relator estava sonegando informação, às vezes estava querendo apertar demais, puxar demais contra o governador Marconi Perillo. Como é que está a relação com o relator Odair Cunha? Veja, Fara, eu tenho uma grande admiração pessoal pelo Odair, mas acredito que em vários aspectos ele esteja faltando com a isenção e a imparcialidade necessárias para um relator. Ao longo dessa semana, eu fiz um pronunciamento onde eu demonstrei que, apesar dessa ser uma CPI do Carlos Cachoeira, portanto, onde se vai verificar o núcleo criminoso ligado a ele, nós ouvimos até agora 19% das pessoas ligadas ao senhor Carlos Cachoeira e ouvimos 42% das pessoas convocadas com relação ao governador Marconi Perillo. É evidente um direcionamento, mesmo que involuntário. O que nós esperamos é que o Odair tenha a visão que tem que ter um magistrado relator de um processo. Mas não há mais fatos envolvendo, sob suspeita, em relação ao governador de Goiás? Não, o epicentro de tudo é Goiás. Então é natural que se ouça as pessoas de Goiás. Mas as pessoas de Goiás, por que ouvir-se primeiro as pessoas de Goiás ligadas ao governador, ao invés de ouvirmos as pessoas ligadas ao esquema criminoso? Então é essa diferenciação que fez que não só eu, mas a imprensa em geral, dissesse que o Odair Cunha estava cumprindo uma missão. E é essa missão que desmerece a CPI. A CPI ela precisa ter uma visão abrangente, apartidária. O senhor acha que o recesso pode esfriar um pouco os trabalhos da CPI? Logo depois do recesso a gente tem o início do julgamento do Mensalão do Supremo e com isso vamos falar popularmente, pode diminuir os holofotes sobre a CPI? Bom, eu acho que com relação ao recesso não, porque nós entramos em recesso no dia 19 e retornamos no dia 30, portanto no dia 1º. São 11 ou 12 dias de recesso, isso não esfriaria. Agora, sem dúvida, os holofotes estarão todos voltados no mês de agosto para o julgamento do Mensalão, um julgamento esperado por todo o país. Eu fiz parte da CPI dos Correios e da CPI do Mensalão, que foi quem apresentou esses 40 nomes envolvidos nesse esquema criminoso. E, portanto, é natural que o foco todo seja voltado para isso. Mas isso não tira a importância da CPI na sua linha investigativa. O senhor acredita que vai haver ainda uma vontade política de se investigar os fatos ligados à Cachoeira, mesmo com o Mensalão na pauta? Até agora, Fara, nós recebemos um vídeo filmado pelo cunhado do senhor Carlos Cachoeira. Tem mais de 50. O senador Randolfo costuma dizer que é uma videoteca. São vídeos onde agentes públicos e políticos eram corrompidos. Tem muita coisa a ser vista. Ainda não terminamos o cruzamento das contas do senhor Fernando Cavendish. As contas já foram quebradas das empresas ligadas à Delta e das empresas laranjas que recebiam recursos. Esses cruzamentos também vão evidenciar para onde esse dinheiro que as empresas laranjas recebiam ia. E esse dinheiro, em grande parte, infelizmente, foi para agentes públicos e para agentes políticos. Já pode-se afirmar que Carlinhos Cachoeira e a construtora Delta caminhavam praticamente juntos ou ainda é cedo para isso? Não, não é cedo e vou até mais além. A Polícia Federal já chegou a afirmar que, efetivamente, o Carlos Cachoeira era um sócio
oculto da Delta. Aonde tinha o esquema criminoso, ele procurava colocar a Delta como sendo o canal para que todo o dinheiro da corrupção pudesse sair para outras fontes, infelizmente, algumas de natureza pública. O que pode se fazer, deputado, o senhor também com a experiência de promotor público, o que pode ser feito para que essa relação de financiamento de campanha, relação de empreiteiras com partidos políticos seja a mais clara possível dentro da legislação para evitar problemas futuros como esse? Eu acho que o principal agora é aprovarmos a reforma política e dentro da reforma política o financiamento público, porque infelizmente quando a pessoa acaba criando uma relação de dependência daquele que dá ajuda financeira, ele acaba fazendo o mandato voltado para este que o ajudou, ao invés de fazer o mandato voltado para aqueles que o elegeram. Então é essa mudança de foco que a gente tem que evitar, que o parlamentar se eleja com compromisso com quem bancou a campanha dele. O compromisso dele é com quem o elegeu. Daí o porquê eu liderar aí, junto com outros colegas do parlamento, à frente pelo voto aberto. Porque é impossível termos um parlamento com deputados escolhidos pela população e a população não saber como este seu parlamentar vota. O senhor já participou de outras CPIs, conforme nós já dissemos. Existe alguma peculiaridade nessa CPI do Cachoeira em relação às outras? Como é que está o andamento? Como é que estão as investigações sobre o assunto? Como é que está principalmente aquela partidarização que existe naturalmente entre governo, base aliada e oposição no Congresso? Eu acho que infelizmente a peculiaridade era no ponto negativo. E por quê? Porque em todas as CPIs que eu participei, mensalão, CPI dos Correios, CPI dos sanguessugas, que pediu a cassação de 72 deputados federais, CPI do cartão corporativo, em todas elas, o relator ou o presidente, que era do PT, sempre criou subrelatorias. O trabalho era conjunto, o relator mais 3 subrelatores, todos auxiliando em linhas distintas de investigação. Nessa, infelizmente, o relator trouxe para ele toda essa missão, não criou as subrelatorias. Isso tem dificultado bastante a relação nossa com o relator, não só a minha, a de todos os integrantes. Inclusive, normalmente numa CPI, você tem promotores, você tem advogados, você tem técnicos e delegados ajudando. Ficavam todos eles numa sala do Senado. Hoje todos eles estão à disposição do relator, mas sequer conhecemos os nomes desses auxiliares que não são auxiliares do relator. Aí o grande erro, são auxiliares da CPI. Eu espero que com o andar da carruagem, agora a partir de agosto, o relator volte a dar um prumo de uma dimensão maior, esquecendo a questão política, deixando a missão de lado que lhe fora dado, segundo alguns, que era justamente a de perseguir o governador Marconi Perillo, em razão de uma ira pessoal do presidente Lula, e que ele volte seus olhos para uma lógica investigativa para que possamos apurar tudo, mesmo que pegue PT, PSDB, PMDB, não pode ser essa a nossa preocupação, mas não podemos também direcionar para focar a CPI para atender a este ou aquele interesse menor diante da dimensão de uma comissão parlamentar de inquérito. O governador Marconi Perillo disse, inclusive, que se pudesse votar ao tempo, jamais comentaria a história do mensalão de novo, que foi que causou essa ira do presidente Lula, que, segundo o Marconi, ele teria denunciado a existência do mensalão ao ex-presidente. Eu estava, na época, na CPI dos Correios e na CPI do mensalão. Ele, de fato, fez essa denúncia ao presidente da República, porque ele nos disse à época que ele estava muito preocupado, essa foi a versão dele e a versão que foi corroborada pelos próprios parlamentares, que ele estava sendo procurado por parlamentares de Goiás, que estavam sendo assediados nos corredores para poder ter uma mesada para votar com o governo. Então, o fato de ele ter dito isso ao presidente Lula, e à época eles tinham uma proximidade grande, até uma afeição grande um pelo outro. O presidente, ao invés de entender isso como um ponto positivo, um auxílio de um amigo, ele entendeu como alguém que queria prejudicá-lo. E isso persiste desde 2004. Nós estamos indo para 8 anos de ira. Até a presidente Dilma, digamos assim, relevou o que fora feito pelos seus torturadores no sentido de não ir para a vingança. Obviamente que, como ela mesma disse, é difícil perdoar, mas ela não foi para a vingança pessoal. Ela está deixando a coisa ser tratada institucionalmente. Infelizmente, o presidente Lula, com essa vocação dele, que ele costuma dizer que o negócio dele é morder na canela, e aí eu gostei do presidente Fernando Henrique, do ex-presidente, ao afirmar que morder na canela não é coisa de ser humano. Eu acho que o presidente Lula precisava focar mais a sua questão na dimensão que ele tem. Uma pessoa importante para o país, com uma popularidade inquestionável, mas ele não podia se perder com questiúnculas, questões menores na dimensão política brasileira. Qual é a sua expectativa, deputado, sobre o julgamento do mensalão, que começa agora em agosto? Como eu participei da elaboração e da produção de todas as provas, não como promotor, mas como integrante da CPI, eu tenho para mim que lá tem
todos os elementos necessários para caracterizar a formação de quadrilha, a lavagem de dinheiro, a corrupção ativa, a corrupção passiva. A tese do Caixa 2 não vingou e não tem o menor cabimento. Essa foi toda uma dissimulação. Agora, por exemplo, o prefeito de Palmas, na questão da CPI. Raul Filho. Raul Filho foi pego, ele é do PT, foi pego num vídeo e áudio, não é só gravação, foi filmado. Ele dizendo que precisava dar ajuda para a campanha e que depois ia liberar contratos. Na verdade, ele falou assim, qual o campo de interesse seu? Perguntou para o Cachoeira. Porque lá nós temos transportes, temos o lixo, ou seja, ele vendeu. A partir do momento que ele direciona a licitação, tem uma série de crimes. E eu ouvi o próprio relator Odair Cunha dizendo, é um caso de Caixa 2 e possível existência de outro crime. Me perdoe, são vários outros crimes existentes que não tem nada a ver com Caixa 2. São crimes efetivamente praticados para obter vantagem indevida. José Dirceu realmente era o chefão do grupo, como se ficou apontado nas investigações? Isso ficou evidenciado pelas provas e os fatos falam por si só. À época, o presidente Lula deu um depoimento importantíssimo. Ele disse ao Brasil, o capitão do meu time chama-se José Dirceu. E foi o capitão do time dele quem efetivamente comandou isso tudo com o José Genuíno, com o Delúbio, enfim, com aqueles asseclas que estavam também ao lado. Agora, quem comandava tudo? Pelo presidente Lula, o próprio José Dirceu era o comandante do governo dele. Pelas provas dos autos, tudo levava a crer que BMG, o Banco Rural, todos foram envolvidos no mensalão por solicitação expressa do José Dirceu. Portanto, as provas são mais do que suficientes e o Brasil aguarda uma redenção no que tange esse episódio do mensalão. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um outro assunto importante, a discussão no Congresso que existe sobre o novo Código Penal brasileiro. Brasília Vivo faz um pequeno intervalo e volta em instantes. Até já. Brasília Vivo está de volta com o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Deputado, outro projeto importante discutido agora no Congresso é o anteprojeto sobre o novo Código Penal brasileiro. Inclusive, esse anteprojeto já foi entregue ao presidente José Sarney. E o ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, já classificou o texto como equilibrado. Mas ele apresentou um temor de que esse texto possa ser desfigurado no Congresso. Existe essa ameaça? Olha, existe, infelizmente, porque todos os temas polêmicos foram debatidos por essa comissão de juristas, coordenadas pelo ministro Gilson Dipp, que é uma das maiores sumidades na área jurídica do país. Mas, infelizmente, quando a coisa entra dentro do Congresso, ela acaba tendo uma outra visão, muito mais partidarizada, muito mais setorial e, por vezes, até com uma visão muito mais sobre o aspecto religioso do que técnico. Então, por vezes, se descaracteriza as mudanças que foram feitas. É uma preocupação que ele tem e que eu também tenho, mas eu acredito que foram muitos os avanços, a gente pode manter muito desse texto e aquilo que efetivamente for polêmico e não conseguimos aprovar, fica para uma outra oportunidade, mas que não percamos essa chance de fazer uma grande reformulação no Código Penal, que é de 1940. Pois é, além de ser muito antigo, esse texto foi discutido por juristas, por especialistas na área. Mesmo assim, existe essa ameaça de que no parlamento haja modificações importantes. Os maiores juristas do país fizeram parte desse debate sobre a reformulação do Código Penal. Quanto tempo durou esse debate, mais ou menos, deputado? Eu não sei exatamente o tempo, mas alguns meses. Diria tempo suficiente para se discutir todos os assuntos pertinentes. Sem dúvida. E eles tinham o auxílio dos melhores técnicos, dos melhores juristas do país. A comissão já era integrada por grandes juristas. Então, ela realmente fez uma coisa pensada e, de fato, o ministro Gilson Dipp fez uma afirmação verdadeira. Nenhum tema polêmico, deixou de ser analisado. Todos foram debatidos e para todos se deu uma solução que tem, digamos assim, avanços não só na doutrina brasileira, mas na doutrina mundial. E aí, como o senhor citou, questões religiosas, por exemplo, no Congresso, podem modificar o texto em relação ao aborto, por exemplo, que é um tema bastante polêmico, né? O que pode ser discutido em relação a isso? Bom, o que acontece de avanço nessa questão, eu não quero dizer aqui avanço como sendo um ganho. A inovação proposta, ela vai no sentido de que, além das hipóteses hoje previstas no Código Penal, quais são as hipóteses hoje? Hoje admite-se o aborto em duas oportunidades. Quando a mãe ela corre risco de vida, que é o chamado aborto terapêutico, é para ela não morrer, e quando a mãe ficou grávida, fruto de estupro, que é o chamado aborto sentimental. São as hipóteses que existem hoje no Código Penal. Estão aventando uma terceira hipótese. Qual é essa terceira hipótese? Quando a mãe, através de uma comissão de médicos,
fica verificado, fica determinado que ela não tem condições psicológicas de prosseguir na gravidez. Essa seria a inovação proposta. Eu tenho para mim, não por questões religiosas, mas por questões pessoais, que o Código Penal, nesse ponto, ele está muito atual. As hipóteses previstas, aborto terapêutico e aborto sentimental, bastam como modalidades de aborto. Não precisaria avançar no sentido da criação dessa nova modalidade. Mas acho que o debate é importante. Ele abre essa perspectiva de uma reflexão sobre o tema na Câmara, apesar de eu ter uma posição contrária a essa inovação, por uma natureza técnica mesmo. Além do aspecto religioso, que, pelo fato de eu ser católico, sou a favor da vida, mas independentemente disso, existem duas hipóteses de aborto no Código Penal e eu sou favorável à manutenção dessas duas. A descriminalização do uso da maconha também é outro tema que vai ser discutido. Como é que o senhor, como promotor e parlamentar, enxerga essa questão? Veja, na verdade, essa descriminalização ela precisa ser bem analisada, porque algumas pessoas entendem que a partir de agora é legal você usar a droga. Não, não é legal você utilizar a maconha. Só que o fato de você utilizá-la, você não vai ser tratado como um criminoso. Você vai ser tratado como um dependente químico que necessariamente precisa do auxílio do Estado, mas no aspecto de saúde pública e não no aspecto prisional. Nós sabemos como é que são hoje as prisões brasileiras. Você levar alguém que tem o vício por uma droga como a maconha para dentro do sistema prisional não tem o menor sentido. Você tem que integrá-lo no sistema de saúde pública. Portanto, essa descriminalização ela vai ao encontro daquilo que de fato acontece com o dependente químico. Ele precisa do auxílio do Estado pelo enfoque da saúde e não do auxílio do Estado como alguém que deva ser contido e preso. Diferentemente do tráfico, evidentemente, não importa qual a modalidade de droga, essa sim tem que ser punida o tráfico deve ser punido e com muito rigor. A homofobia também seria criminalizada de acordo com o novo texto? Exatamente. Na verdade, pelo aspecto, digamos assim, pessoal, eu tenho que não haveria necessidade de criminalizar uma coisa que a consciência das pessoas deveriam ditar. Mas as agressões aos relacionamentos homofóbicos têm sido tão grandes, tão frequentes, que infelizmente, com frequência, nós temos que adotar uma medida mais drástica. Não é possível que alguém seja agredido, que alguém seja punido, que alguém seja ofendido pela sua orientação sexual. Isso é despropositado. E se para coibirmos, mesmo que depois tenhamos que fazer uma mudança, mas para coibirmos neste momento este avanço daqueles que se contrapõem ao relacionamento homofóbico, eu sou a favor de criminalizarmos para que possamos ter uma vida social tranquila, já que, infelizmente, a consciência das pessoas ainda não levam a esse entendimento de forma clara e de forma evidente. Então, sou a favor da criminalização, apesar de que, a meu sentir, a educação, a convivência familiar, o mundo de hoje faria com que as pessoas deveriam ter suas consciências claras, sem sem a necessidade de voltar-se a criminalizar uma conduta como essa. Mas, infelizmente, é uma medida extrema, mas necessária. Deputado, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eleições municipais. Brasília ao Vivo faz um pequeno intervalo e volta já. Brasília ao Vivo já está de volta com o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Deputado, eleições municipais em 2012 e São Paulo, PSDB confirmou que vai de José Serra. Foi a melhor escolha mesmo? Não, sem dúvida. O José Serra tem um histórico que lhe qualifica. A história de vida, ele como prefeito, ele como governador, como candidato a presidente, como senador, foi o senador mais votado da história, foi eleito não por nós, mas pela ONU como o melhor ministro da saúde do mundo. Ele tem qualificações próprias que fazem com que a gente tenha certeza que ele, à frente da Prefeitura Municipal, vai fazer um belíssimo governo. Então foi uma boa escolha do PSDB, foi a melhor escolha, não só para o PSDB, mas para São Paulo. Agora, as alianças e as escolhas dos vices têm causado polêmicas em São Paulo. Diz que o vice de José Serra não tem tanto trânsito com o governador Alckmin. Isso é verdade? Isso procede? Como é que se resolve essas questões? Então, muitas vezes a imprensa acaba dimensionando a questão não pelo enfoque real. O governador não tem nenhum problema com o Alexandre Schneider,
muito pelo contrário, tem uma convivência pacífica. Obviamente que em momentos históricos já estiveram de lados opostos, mas isso faz parte da convivência partidária. Não é porque eu faço parte de um partido que eu tenho que concordar com tudo aquilo que os dirigentes do partido pensam. Eu posso discordar. Isso acontece, mas é uma pessoa preparada, é uma pessoa que na área educacional vem com cabedal, tem propósito, sabe efetivamente formular políticas na área educacional e, portanto, consegue criar um contraponto também com o ministro Haddad, que também é voltado para essa área educacional. A aliança do PT com o Maluf ajuda ou atrapalha o PSDB? Olha, eu diria que atrapalha mais o PT do que o PSDB, porque é uma aliança que não conseguiram entender ainda a lógica dessa aliança. Sempre foram algozes, sempre estiveram em lados opostos e passa uma impressão que por uma conveniência eleitoral vale tudo. E o eleitor hoje está muito receoso desse vale tudo, ou seja, ele quer coerência. O eleitor hoje, você veja, houve uma aclamação nacional com relação à postura da Erundina. A Erundina ia ser a vice. Ela tem uma posição diametralmente oposta ao Maluf. A partir do momento que o PT foi e coligou com o Maluf, ela abriu mão de ser vice. E, portanto, ela teve uma postura que o sentimento nacional era de que ela teve uma postura correta, porque ela está dentro de uma lógica partidária, de uma lógica de vida. E faltou isso ao presidente Lula, faltou isso ao Haddad. Portanto, eu acho que isso prejudica mais o PT do que o PSDB. E agora houve aí um divórcio entre PSB e PT em Recife, Fortaleza e Belo Horizonte. O ex-ministro José Dirceu já disse que é uma sinalização de que o governador Eduardo Campos, o PSB, está se aproximando de Aécio Neves em 2014. O senhor concorda? PSDB e PSB vão se aliar em 2014 mesmo? Olha, eu acho que podem se aliar, porque o Aécio tem uma excelente relação com o governador Eduardo Campos. Aliás, o governador Geraldo Alckmin também. O PSDB quer muito bem ao governador Eduardo Campos. Essa é a realidade. Em Campinas, que é a maior cidade do estado de São Paulo, nós estamos com um candidato do PSB, o candidato Jonas Donizete, indicamos um vice, o PSDB indicou o vice. Então, existe realmente uma aproximação natural nos grandes centros, como já existia, patrocinado pelo próprio Aécio, em Minas Gerais. Quem está criando problema para algumas composições não é o PSB, é o PT, que quer ter a hegemonia, quer comandar o país como um todo e não abre para sua base aliada. E aí acaba criando distorções e problemas setorizados. Deputado Carlos Sampaio, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Brasília ao Vivo fica por aqui, volta numa próxima edição. Você continua